Pedro Passos Coelho garante que em breve vão ser anunciadas medidas para que o país regresse aos mercados. No final do encontro com François Hollande, o Primeiro-Ministro assumiu que nesta operação espera o apoio dos parceiros europeus. O sucesso daquele que foi o primeiro leilão do ano foi a alavanca decisiva para que o governo assumisse que quer regressar muito em breve aos mercados de dívida de médio e longo prazo. O verdadeiro teste à capacidade do país se financiar a taxas de juro aceitáveis para cortar amarras com a Troika. Precisamos de levar mais longe a estratégia que já iniciámos de regresso a mercado. E não deixaremos, muito proximamente, de anunciar as medidas que são necessárias para materializar esse regresso a mercado. O Económico apurou que o Governo já tem em marcha uma operação de emissão de obrigações do Tesouro a 5 anos, que pode vir a acontecer antes do dia 25 de fevereiro, data do início da 7ª avaliação da Troika ao Programa de Assistência Financeira. Um trunfo que o Governo pode ter nas mãos, que está ainda dependente de vários fatores que travam ainda o anúncio do leilão. Falta terminar o roadshow do IGCP nos Estados Unidos, conhecer os resultados da execução orçamental de 2012, que são divulgados dia 23 de janeiro, e esperar pela reunião de segunda-feira do Eurogrupo para saber qual o apoio que vai ser dado a Portugal. Procuraremos, como não pode deixar de ser, fazer emissões de longo prazo e obter, junto dos nossos parceiros, o apoio necessário que nos permitirá fazer esse regresso ao mercado de uma forma mais bem sucedida. La proposition de M. Juncker, je crois qu'elle est bonne, elle va dans le sens souhaité et il exprimait là, je l'espère, ce que pourrait être la position de l'Eurogroupe le moment venu. Pelo menos a França parece estar do lado dos que defendem o apoio da Europa aos países cumpridores. Uma discussão aberta pelo ainda presidente do Eurogrupo, Jean-Claude Juncker. François Hollande, pelo menos, vê Portugal nos mercados este ano. Ao lado de Passos Coelho, aplaude as medidas implementadas para reduzir o déficit e considera que já estão a dar frutos. António José Seguro considera que o regresso de Portugal aos mercados deve ser um objetivo nacional. Em declarações à SIC Notícias, o secretário-geral do PS afirmou que neste ponto não há espaço para disputas partidárias, mas acrescentou que quando o país regressar aos mercados é importante que o faça com taxas de juros inferiores às atuais. O líder socialista afirmou ainda que ambiciona uma maioria absoluta para governar, já que considera ser a única forma de executar a proposta que tem para o país. Sobre a reforma do Estado e o documento divulgado pelo FMI, Seguro refere que se todas as propostas forem levadas em conta pelo Governo, o Executivo pisa então uma linha vermelha que pode levar o PS a apresentar uma moção de censura. Luís Amado afirmou hoje que Portugal tem de cumprir o programa de ajustamento o mais depressa possível e manter a linha seguida até aqui. O ex-ministro de José Sócrates afirmou numa conferência em Lisboa que o governo só pode pedir coesão social se resolver as tensões indisfarçáveis que existem dentro dos partidos da maioria. Sem essa estabilidade política será difícil sairmos do buraco em que estamos. E isso pressupõe estabilidade governativa. A maioria tem aqui uma responsabilidade, foi mandatada pelo governo para governar e para resolver os problemas do país e, designadamente, para cumprir o programa de ajustamento. Mas tem que manter coesão. É muito difícil pedir estabilidade social, redução das tensões e dos conflitos sociais, se dentro da maioria que tem a responsabilidade de governar, essas tensões são indisfarçáveis. Pedro Alves, deputado do Partido Socialista, e Paulo Batista Santos, deputado do Partido Social Democrata, são convidados do Enfoque de hoje. Boa tarde a ambos, obrigado pela vossa presença. Paulo, comece por si. Este regresso iminente aos mercados por parte de Portugal é uma vitória para o Governo? Eu creio que é uma vitória do país, antes de mais. Eu acho que são fatores positivos. A nossa Bolsa, há pouco, como vimos na peça anterior, também está a dar sinais positivos. Isso pode funcionar também como um indicador avançado daquilo que é uma inversão que todos desejamos, de que o país tenha rapidamente condições de fazer duas coisas. Voltar aos mercados internacionais para o financiamento, sobretudo da dívida pública, mas também das grandes empresas nacionais e do setor financeiro em condições que sejam aceitáveis e que nos coloquem, digamos, fora deste espaço
de dependência exclusiva dos nossos parceiros internacionais. Isso parece estar a verificar. A última emissão que tivemos, de 2.500 milhões de euros, foi muito positiva, foram sinais. Eu recordo que colocámos dívida a vários períodos, por exemplo, a 18 meses, que já há um tempo que não tínhamos colocado, ou pelo menos no início do resgate não colocaríamos, os juros ficaram abaixo de 2%, o que é um valor muito significativo, e temos que recuar a tempo... E a 12 meses também ficaram abaixo dos 12%. Sim, e temos que recuar ao ano 2010 para ir buscar indicadores desta natureza. E, portanto, eu parece-me um dado positivo. Felicito também o PS, que, neste ponto de vista, há uma consonância de pontos de vista em relação à necessidade e urgência de voltarmos aos mercados internacionais, porque há aqui uma questão central que é muito importante. É necessário para a economia, para as empresas e, no fundo, para a recuperação económica do país, que todos desejamos, que, digamos, o risco soberano seja, de uma vez por todas, separado daquilo que é o risco do conjunto das nossas empresas que se precisam de financiar e, sobretudo, do setor financeiro. É muito importante que os nossos parceiros europeus, para esse esforço, para essa colocação, para esse regresso aos mercados, nos ajudem, nomeadamente os mecanismos europeus que estão mais ou menos decididos e implementados pelo âmbito da União Europeia, nomeadamente do Banco Central Europeu, e que possam ajudar Portugal também nesse regresso aos mercados com tranquilidade e a preços que nos permitam rapidamente substituir dívida. Isso é muito importante para diminuir aquilo que é hoje o peso dos juros que constam do Orçamento de Estado. Eu recordo que as últimas emissões antes do resgate financeiro são emissões que penalizam muito aquilo que é a média da taxa de juros que Portugal paga. Era muito importante que pudéssemos começar por aí, a substituir dívida. A dívida que foi emitida a valores que são insustentáveis possam começar a ser, digamos, substituída por valores mais ajustados àquilo que é as necessidades do país. Pedro, é uma vitória do Governo? Bom, é um sinal de que há alguma demonstração de confiança face ao cumprimento, pelo menos formal, daquilo que são os objetivos do memorando. Também é uma vitória do Governo, não é? Como? Também não custa nada aceitar que é uma vitória também Vejamos, podemos dizer que é uma... do programa, do ajustamento e do cumprimento do programa. Temos a economia na maior recessão de que há memória, o facto de irmos aos mercados, de facto, é um momento para lançar foguetes. Eu não consigo ter este grau de otimismo, porque esta ida aos mercados teve um custo. E esta eventual ida aos mercados, leia-se, não só tem um custo, como ela em si mesma, obviamente, é positivo que Portugal possa ser reconhecido gradualmente como podendo estando a sair da zona de dificuldade. Mas a Irlanda também fez uma ida aos mercados e não é por isso que a situação se melhorou tão significativamente quanto isso em relação a indicadores que penalizam diretamente as pessoas. E, por outro lado, é uma ida que ainda, de certa forma, por um lado, se revelará insuficiente estruturalmente, isto é, os níveis de juros que enfrentamos são mais baixos, mas ainda assim não são viáveis para um regresso estruturado permanente aos mercados, por um lado, e por outro, não é revelador, e é aqui que o meu grau de otimismo é menor, se quisermos, não são reveladores de um outro fator que é não termos evitado a espiral recessiva de que se tem falado, que o Presidente da República, enfim, expressou de forma bastante clara, e que ainda é um risco que paira sobre nós no que respeita à execução do orçamento. Naturalmente, estes dados, que neste momento são positivos, deixarão de o ser muito facilmente se porventura se verificar um agravamento da situação da economia real. E é no que diz respeito à economia real que as previsões continuam a ser negativas e menos otimistas, isso necessariamente tenderá a influenciar esta evolução dos juros. Agora, é verdade, no que diz respeito à capacidade das empresas se financiarem porque estão dependentes aqui não do rating, mas pelo menos da perspectiva quanto à evolução dos juros da República, nesse sentido é um elemento positivo, porque elas de facto necessitam desse balão de oxigênio porque outros não têm encontrado e, portanto, veremos se há essa possibilidade. Ligando a primeira com a segunda peça, ou com a terceira, naturalmente que o fator da instabilidade económica pode penalizar estes dados que neste momento são positivos. Por outro lado, a instabilidade política também é um fator que muito facilmente penaliza a reação e os juros que são pedidos. Basta olhar para o efeito dramático que houve para os juros do chumbo do PEC 4, por exemplo, se recuarmos há 2 anos atrás. Portanto, há aqui uma ligação muito evidente, se quisermos, pelo menos a prática recente demonstra de que não estamos longe de ter escapado das dificuldades, porque temos outros obstáculos no caminho. Também há um último fator, e com isto terminaria esta primeira nota, o contexto europeu também mudou. Ou seja, mesmo que, e eu pessoalmente acho que ainda estamos longe de ter alcançado o equilíbrio adequado para regular o funcionamento da zona euro e para assegurar que crises de dívidas soberanas como estas não voltam a acontecer, o que é facto é que houve algumas medidas que foram adotadas que também, no contexto que nos é próximo, olhando para a emissão de dívida espanhola e para outros fatores, que revelam fatores adicionais também para acalmar os mercados. Portanto, por um lado, houve fatores que ajudaram a isso,
um chão de natureza estrutural e outros, enfim, são ainda, se quisermos, voláteis. O que é curioso, permita-me só fazer aqui esta parte, o que é curioso, concordamos ambos, mas para que este objetivo seja possível atingir, até tomando como exemplo aquilo que, nas suas palavras, tem a ver com um período de instabilidade política que resultou do chumbo do P4, é observar as palavras do seu secretário-geral, o Dr. António José Seguro, que no mesmo dia que diz que acha importante que Portugal volte aos mercados, é o mesmo dia em que solicita eleições antecipadas. A estabilidade política em Portugal tem um valor, no ponto de vista económico, também que é quantificável. Aliás, já foi demonstrado no passado que esses períodos de instabilidade política penalizam o país, penalizam a economia. E não me parece que os portugueses possam entender. Aliás, até há pouco estava a ouvir Luís Amado a referir-se exatamente a esse pedido em relação à maioria. Seria bom conversar com António José Seguro de que este governo tem uma legislatura para cumprir e seria útil, como é o partido da oposição, tivesse calma, ponderasse e aguardasse pela sua oportunidade, que vai ter essa possibilidade, digamos, de o fazer em 2015, quando esta legislatura terminar. Paulo, para si, as declarações de António José Seguro configuram um foco na estabilidade política? Eu acho que sim, porque reparem, ainda hoje mesmo, hoje no Parlamento temos, eu acho que o PS tem feito um esforço extraordinário, que temos que sublinhar, para encontrar pontos de divergência com a atual maioria. Hoje mesmo, sobre matérias relativamente simples, discutíamos as entidades regionais de turismo, uma coisa que há consenso, este governo está a fazer uma reforma que vai na linha do anterior governo, e o PS, a preocupação não foi discutir o tema, mas foi criar pontos de divergência. Ora, isto não ajuda, digamos, a que os portugueses percebam, e sobretudo a economia, aquilo que quem nos observa lá fora, que este país, de facto, quer mudar de vida. Nós estamos a ter sinais positivos. O próprio OCDE, os dados avançados em novembro passado, apontam, digamos, para aqui a possibilidade de uma recuperação económica na Europa e, naturalmente, também para Portugal. Ora, os nossos parceiros externos, os mercados internacionais estão a olhar para nós com outra credibilidade, isto é indiscutível. No ponto de vista interno, o que se assiste regularmente é uma crispação política liderada pelo Partido Socialista nesta fase, e que, no nosso ponto de vista, e no meu ponto de vista em particular, é deficiente, fora de tempo e, sobretudo, pouco útil ao país. Era necessário que o Partido Socialista, nesta fase, no meu ponto de vista, naturalmente apresentando as suas alternativas, apresentando as suas propostas, digamos, para o país, mas que este discurso que estávamos habituados a ouvir no Bloco de Esquerda não viesse do líder e do secretário-geral do Partido Socialista. Pedro, as declarações hoje de António José Seguro configuram um foco de instabilidade? Em primeiro lugar, a estabilidade política, naturalmente, é um valor que tem um impacto, mas a estabilidade política não pode ser levada ao extremo da estabilidade associada ao rigor mortis. Ou seja, nós não podemos assumir que a estabilidade e, portanto, a paralisação da disputa política e do combate das alternativas, em algumas situações, é um fim em si mesmo. Tendo em conta, e agora ia às declarações do secretário-geral do PS hoje, tendo em conta que até o que foi dito era bastante claro no que dizia respeito à execução de uma determinada proposta que foi apresentada, como substanciada no relatório do FMI e que, se executada, levaria seguramente a uma rejeição generalizada, porque o Governo, desde logo, não tem um mandato para executar aquele relatório. Não tem um mandato na medida em que grande parte daquele relatório, não obstante a sua crescente descredibilização, consoante os dias vão passando e as pessoas o vão analisando com mais cautela... José Sócrates tinha mandato para negociar o memorando de entendimento com a Troika? Nos termos em que negociou, tinha mandato político para isso? Tinha, aliás, se o José Sócrates não tinha... As condições que escreveu lá? Se o José Sócrates não tinha, Pedro Passos Coelho e Paulo Portas também não tinham, porque também o assinaram. E, portanto, daí a importância de uma coligação ampla... Vou acabar o meu raciocínio e já lá vamos. Em primeiro lugar, há determinadas matérias que se encontram no relatório do FMI que são, pura e simplesmente, a destruturação do Estado Social como o conhecemos e, manifestamente, inconstitucionais. Portanto, para isso o Governo não tem um mandato. Mas não mesmo que não se tratasse disso... Claro, mas o que o secretário-geral hoje disse foi que se o Governo adotasse algumas das medidas que se encontram no relatório do FMI, estaria, desde logo, provavelmente, se forem essas, a incumprir uma vinculação à Constituição que não pode ser ultrapassada. Em segundo lugar, mesmo sem entrar na dimensão de revisão global, estrutural daquilo que é o nosso modelo constitucional, há um conjunto de medidas que são propostas no relatório, que não sendo inconstitucionais, também para as quais o Governo não tem legitimidade, porque não se apresentou a votos com este pressuposto, não se apresentou perante os portugueses, quando recebeu esse mandato de duração da legislatura para esse efeito, o mandato que
tinha era bem diferente e, de facto, nesse sentido, falta de legitimidade. E, portanto, nesse sentido, elas não são fator de gerador de instabilidade. Se o Governo entender, ao contrário do que o Primeiro-Ministro ontem pareceu dar a entender, quando disse que não valoriza assim tanto o consenso social, que o Governo não está propriamente legitimado com uma esmagadora maioria para poder avançar neste sentido, que tem que olhar para a qualidade do relatório e constatar que ela é, muitas vezes, fraca e insuficiente. Mas cá está, mas o secretário-geral do Partido Socialista também não disse que amanhã vai apresentar uma moção de censura. O que disse foi, especificamente, quando confrontado com a dúvida quanto à execução do relatório do FMI, que há alguns caminhos que o Governo pôs em cima da mesa, também não tornemos completamente inocente a atuação do Governo, porque os dados que foram fornecidos ao FMI, muitos deles, enfim, enviesados, selecionados a dedo, foram selecionados a dedo pelo Governo, o próprio relatório o assume de forma bastante despoderada e de forma bastante clara, ou seja, o FMI trabalhou com o que lhe foi dado e não lhe foi dada a fotografia toda. E não lhe foi dada, não só não lhe foi dada a fotografia toda, como quer no que diz respeito a isto. Pedro, quer no que diz respeito... Peço desculpa, mas temos de ser rigorosos. Estou a especular de todo. Não estou a especular de todo. Faz com mérito indiscutível, mas o que está a fazer é o que eu chamo normalmente a política de adivinhação. Estamos a falar na suposição que o Governo faria isto. Eu acho que era útil. Em relação ao relatório ou ao futuro? Em relação ao futuro, em relação ao futuro, estou a interpretar as declarações do secretário-geral do PS, que disse se o Governo executar... Estou só a fazer... Mas repare, o que o Governo disse... É um exercício exegético muito simples. Se fizer isto, a consequência é aquela. Mas para poupar, digamos, o seu esforço intelectual que sei que está a fazer... recordar-lhe duas coisas que me parecem relativamente óbvias. Primeiro, parece-me óbvio que existe uma maioria para governar que recebeu a confiança dos portugueses. E tudo a correr bem com esta maioria. Mas não recebeu um cheque em branco. A legislatura irá terminar em 2015. Mas não recebeu um cheque em branco. Por mais moções e não recebeu um cheque para fazer censura que o seu partido, o Bloco de Esquerda, os Verdes e também o PCP possam apresentar, este Governo deve cumprir o seu programa. É aquilo que eu estou apostado, é aquilo que eu acredito que este Primeiro-Ministro irá fazer. E está legitimado para isso. Em democracia é assim. Nós temos um mandato para cumprir e iremos cumprir. Deve-o fazer. Sim, como em democracia as oposições devem assumir quando confrontadas com um programa que não é aquele, desde logo, mesmo quando se trata do programa sufragado, as oposições não perdem a sua legitimidade no dia seguinte para fazer a oposição. Mas a divergência é o grande mérito da nossa democracia. Mas o que temos é mais grave. É um Governo que não está a executar aquilo com que se apresentou a votos. Não, ouça, mas deixe-me porque está privado do mandato. Ouça, deixe-me acabar com o raciocínio. Aquilo que o Governo, em relação ao relatório que foi divulgado, o FMI, como irá fazer certamente àquela colaboração que pedimos ao CDE, apresentou esse relatório, foi tornado público e o que disse foi uma coisa muito simples. Eu não percebo tanta controvérsia nisto, que é um contributo útil, que é um relatório tecnicamente bem feito. Naturalmente que há variáveis que não estão devidamente, não têm adesão com a realidade. É um relatório, tecnicamente mal feito. Ouça, honestamente, porque se é um relatório que faz escolhas selecionadas de dados... essa capacidade, eu não tenho essa capacidade. Eu digo que eu acho que é um relatório que está pelo menos ficaremos num razoavelmente bem feito, porque equaciona aquilo que são as principais variáveis. Porque há aqui uma variável que o Pedro certamente irá concordar comigo. Peço desculpa. O relatório parte de pressupostos errados. Usa dados que já estão ultrapassados. Vai buscar indicadores que não correspondem à evolução mais recente. Diga-me, concretíssimo. Olha, no setor da educação, por exemplo, vai buscar dados que dizem respeito à despesa de 2000. Utiliza relatórios do PISA de 2003 correspondentes a 2002. Você, e ignora os dados do PISA de 2009. Irá apresentar o seu contributo nessa área de educação com dados corretos. É isso que os responsáveis políticos e do PS devem fazer nesta discussão que o Governo fosse pública e que todos participassem. Peço desculpa, mas o que estou a analisar... com certeza, mas não sou o relator do relatório do FMI, nem sou o membro do Governo que lhe forneceu dados. E em relação a isto, se de facto o relatório... E é claro no prefácio do relatório, quando os técnicos dizem onde é que foram obter informações e junto de quem é que as obtiveram, não fizeram uma análise abrangente, não contactaram os agentes sociais, não contactaram os parceiros sociais, não foram à academia, ou receberam dados do Governo e trabalharam com o que lhes foi fornecido. Agora, o que eu estou a impugnar é a seriedade dos dados que foram dados. Não questiono que sejam... Não é tratar de serem dados falsos. São dados que não correspondem já à realidade atual. Eu também digo, e é impugnando a credibilidade do relatório sobre o mérito de algumas comparações médias que foram feitas. Porque, às vezes, quando comparamos o nosso país com alguns países e que pretendemos fazer a média, às vezes essa comparação é mais vantajosa com uns países do que com outros países. Eu acho que estas coisas devem ser discutidas com toda a abertura. A comparação tem um contexto histórico. E, portanto, não podemos comparar a despesa na área de educação, por exemplo, com quem faz esta despesa na área de educação há 70 anos, com quem faz há 30. E nesse ponto de vista, permita-me felicitar a nossa imprensa nacional, que nesse ponto de vista tem discutido este assunto com mais profundidade do que eu vejo no Parlamento. Gostava que fosse o contrário, que fossem os agentes políticos que liderassem esse debate. Uma razão simples. Nós temos um compromisso a reduzir aqui alguma despesa pública.
temos a noção que... A imprensa tentou, mas não ouça, pode temos a noção não pode citar as intervenções do painel de segunda e terça-feira. Que é o nosso equilíbrio orçamental, cerca de 60%, mais de 60% daquilo que é da percentagem da despesa total, são salários e despesa social. E, portanto, se queremos reduzir alguma despesa de funcionamento do Estado, imaginando que é legítimo que o Governo o faça, não vou estar a pedir a sua opinião, naturalmente que temos que também equacionar e discutir este tema. Porque se não o fizermos, estamos a falar de um país que não existe, não é aquele país que conhecemos. E, portanto, se nós queremos, e o PS também defende, queremos um país mais competitivo do ponto de vista fiscal. Queremos reduzir os impostos aos portugueses. Queremos, digamos, dotar o Estado de uma maior eficiência. Ora, temos que fazer esta discussão. E temos que fazer todos, com a visão de todos. É isso que o Governo está a lançar e faz bem. Eu espero, também é o meu contributo, também peço a discussão, que cada um de nós dê o seu contributo, espero que não o faça de uma forma que não seja suficientemente debatida e discutida, mas também não faça ad eterno. Nós andamos a discutir isto há 50 anos e não o resolvemos. Temos que o resolver. Estamos confrontados com a realidade, porque se não o fizermos, é inevitável que o próximo Orçamento de Estado mantenha um nível fiscal que, como hoje conhecemos, e que as generalidades portuguesas não concordam. Nós não andamos a discutir isso há 50 anos. Aliás, em alguns casos, até estamos a executá-lo há alguns. O governo anterior, os dois governos anteriores, por exemplo, aprovaram uma reestruturação da Segurança Social que o próprio relatório do FMI, apesar de esquecer, depois esquecia outros factos, esquecia a existência do Fundo de Estabilização da Segurança Social, que resolvia o único problema que apontava. Mas o próprio relatório concluía que a reforma da Segurança Social que o Partido Socialista implementou em 2007 era sustentável a médio e longo prazo. Dizia apenas tem um problema no curto prazo. Mas depois o que é que se esquecia? Esquecia-se daquilo que foi aprovisionado no Fundo de Estabilização, precisamente para cautelar a transição. E depois a solução do relatório é aquela solução fácil. Bom, aplique-se retroativamente a quem tinha expectativas de pensões diferentes. Obviamente isso não pode acontecer e é um dos problemas do relatório. O relatório, nesse sentido, na parte prospectiva daquilo que imagina para o futuro, enfim, falha porque desconhece a realidade no sentido em que não fez o estudo detalhado que se impunha uma realidade destas. Mas mesmo que não seja só esta parte final prospectiva, também partiu de pressupostos errados. E é nessa discussão que devemos, de facto, neste debate que estamos a realizar, de reconhecer aqueles que são os contributos positivos e os que são negativos. E o relatório, mais do que elementos inovadores e que um diagnóstico diferente, foi fazer um diagnóstico de uma realidade que já não correspondia, em alguns casos, ignorou outros fatores e subvalorizou e tirou conclusões perfeitamente incompreensíveis que nas semanas seguintes a imprensa e quem fez esse diagnóstico e quem o colocou nas páginas dos jornais tem vindo a reconhecer como inaceitável. Mas há uma diferença. A ideia de que o Estado Social aumenta as desigualdades sociais através das prestações. Certo, quando a realidade e os números da OCDE, que agora felizmente foi também chamada a colaborar, demonstra precisamente o inverso. Mas há uma diferença substancial entre aquilo que você está a dizer hoje e que eu respeito e que partilho da sua convicção do ponto de vista geral e aquilo que o PS tem dito. Porque o PS tem dito em relação à resposta da discussão daquilo que é o excesso de endividamento que o país tem, é a renegociação de juros, é prolongar, renegociar o acordo que temos comemorado. Eu queria só recordar, você falou há pouco nisso, qual é mais ou menos hoje a nossa dívida pública e como é que ela está dividida. A renegociação à grega, como o PS defende, significa o seguinte: nós, em números, não sustenta uma defesa, em números, espero que lá chegue, mas em números de outubro, do ano passado, sustenta uma nós devíamos, em termos de dívida pública, cerca de 193 mil milhões de euros. Tenho de concluir com a maior brevidade, por favor. Desses 193 mil milhões, só apenas 61 mil milhões é que eram da Troika. O que os gregos conseguiram foi um ajustamento do empréstimo de Troika. O resto, 50%, está no Fundo de Estabilização de Segurança Social, que por lei tem que comprar essa dívida, como sabe. Vamos fazer uma negociação à Troika? Vamos pôr em causa as prestações sociais dos portugueses? Era isso que era importante que nós discutíssemos com os portugueses. Não vale a pena estar a dizer que vale negociar a dívida quando ela está uma boa parte no Fundo de Estabilização e na Banca Nacional. Isso significa aceitar o pressuposto de que, se calhar, o problema não se encontra efetivamente no Estado Social e na dimensão que tem. Se calhar o problema que temos é com o serviço da dívida. É isso que torna insustentável a muito curto prazo e a médio prazo a sustentabilidade do Estado Social. A única forma é substituir a dívida e ir aos mercados rapidamente a preços competitivos. Não só, porque já vimos, ponto de vista, claro, na casa dos 3%, 4%, mais do que isso não seria ou menos possível. Que isso até, mas já vimos que ir aos mercados não vai resolver esse problema, que não vai permitir substituir a dívida, mas não em quantidade suficiente para nos aligerar o problema. Porque as últimas emissões do governo do Partido Socialista, algumas delas estão acima de 17% e 18%. O problema da minha perspectiva não é a posição oficial do Partido Socialista, mas passa efetivamente por uma reestruturação da dívida e não só nos termos em que referiu. Ou seja, não é apenas uma questão de renegociar o memorando, portanto temos que dar um salto, se necessário, e penso que é incontornável e necessário, reestruturando a dívida. Meus senhores, muito obrigado pela vossa presença. Até para a semana. Amanhã outro tema estará em foco.